Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estou tentando organizar um negócio aqui, porque hoje, você vê como são as coisas, né? O cara sai um diazinho, né? E nesse um diazinho, o mundo vira de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo. Mas, de qualquer maneira, bom dia. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã. Essa semana especificamente, na sexta-feira, porque na quinta eu tive como é que se diz, um compromisso aqui pessoal, e aí acabei tendo que postergar essa live para sexta-feira. Estou até achando que a gente deveria mudar esses dias, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso conforme, porque agora as coisas vão mudar com bastante velocidade. I promise. Estou bem na época das promessas mesmo. Mas vamos lá, então, 7h34 da manhã desta sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, sextou, meu povo, sextou com o tarifaço do Trump, com eleições 2026 antecipadas aí em 5, 6 meses praticamente. Começou ontem, né, as eleições, eu não sei se vocês notaram, mas as eleições começaram ontem e isso, obviamente, tem impacto nos mercados financeiros. O tarifaço do Trump é o que a gente está olhando agora, obviamente, porque é mais premente, é mais imediato, mas tem muita gente já olhando o panorama eleitoral. Ontem, as pessoas falaram um pouco em ritmo de eleição, não sei se vocês notaram, mas a gente vai ver um pouquinho dessas repercussões que teve no ambiente da política. Até falei com o Roberto Reis, mas não deu para encaixar a agenda, para ver se ele vinha aqui, ele que é um grande especialista sobre eleições, para ver se ele poderia dar uma palhinha do conhecimento dele para a gente trocou uma ideia, mas eu vou falar para vocês o que ele falou já, mas vamos falar sobre isso, né, sobre o impacto dessas tarifas. Não vou falar de novo, olha, o Brasil tem déficit há 15 anos, blá, 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 porque a carta do Trump quase não fala disso, né? Ele está falando de outras coisas. Ele está defendendo duas coisas ali específicas, né? E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar das repercussões, então, Fiesp, CNA, Hugo Mota, o próprio Haddad, Tarcísio de Freitas, of course, nosso querido Lula, né? Que também falou deu duas entrevistas ontem, inclusive, uma na Record e outra no Jornal Nacional. Peguei um pedacinho do Jornal Nacional, mas as falas foram parecidas. E o posicionamento político foi todo meio parecido, né? O Lula um pouco mais incisivo, eu vou explicar por que já. E também vamos falar, então, como é que foi o dia nas bolsas de valores, né? Ou na Bolsa de Valores brasileira, o dia no dólar, né? Que também oscilou bastante, taxa de juros, e vamos falar, por fim, sobre a inflação que saiu ontem, ofuscada por essa bagunça do tarifaço do Trump, e que também ensejou a primeira carta, não é a primeira, é a segunda carta do Galípolo, explicando por que a inflação está fora da meta. A primeira, não tem problema, né? Ele não era o presidente, embora fosse o diretor de política monetária. Ele podia, inclusive, culpar o Roberto Campos Neto, obviamente, nem cabe nessa carta você falar que a culpa é do presidente anterior, né? Mas o que me chamou a atenção é porque o Roberto Campos, né, o Gabriel Galípolo, está há 6 meses à frente do Banco Central e durante estes 6 meses a inflação esteve acima do teto da meta, né? Por isso a carta. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no finalzinho. Vamos passar aqui, antes de mais nada, lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixar o like, e ativar o sininho para que você receba, tipo isso, Matheus, para que você receba recomendações de vídeos toda vez que a gente estiver no ar e toda vez que tiver conteúdo novo neste canal. Beleza? Não esqueça que a gente já está com o clube de membros aberto, então você pode assinar aí o nosso clube de membros ou pode participar do Superchat. E também tem um negócio, eu estou para explicar isso porque eu ainda não entendi direito, mas tem uma coisa que é o hypar o vídeo, né? Se você gosta do vídeo, você aperta um negocinho ali e depende de quantos votos aquele hype recebe. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu já mostro para vocês. Mas se você
recebe um tanto ali de hype, o vídeo é impulsionado pelo YouTube. E, por enquanto, neste momento, você não precisa pagar nada. Olha aí, ó. Então, aqui embaixo do vídeo, onde está? Não está nesse vídeo aqui, deixa eu ver se tem no vídeo que a gente está ao vivo, não está. Mas em outros vídeos... tem, acho que não. Depois eu vou procurar isso direito e faço isso direito, que eu lembrei agora, mas era bom eu explicar isso para vocês depois. Mas depois a gente explica, o hype, se vocês acharem aí, pode clicar no hype, é de graça, pelo menos por enquanto, é um negócio que o Google está tentando impulsionar. Lá para frente ele vai cobrar um dinheirinho, você coloca R$1 e aí o vídeo ganha um pouco mais de visibilidade, né? Então, se vocês acharem aí embaixo, em algum momento, clica no hype, porque a partir de 1.000, sei lá quantos cliques, aí a gente consegue... aqui, ó. Calma aí, Matheus, já explico isso. Aí a gente consegue levar esse vídeo até mais longe. Deixa eu só passar aqui pelos bons dias rapidinho. Carmelina está por aqui. Bom dia, Rodrigo, amigos do chat. O Matheus G também, bom dia, sexta-feira. A Carmelina dizendo que estava aguardando sua análise sobre a tarifa aos produtos brasileiros. Vamos falar sobre isso, obviamente, né? O Matheus está dizendo que esse aumento de 50% é bom para o Brasil. É bom, entenda, né? Tá. Não faz isso, que é mãe do amigo da minha esposa aqui, rapaz. Essa moça aí. O Matheus está perguntando o seguinte: Rodrigo, quando eu quero ver o programa em outro horário, só se consegue ouvir o áudio? Não, Matheus. O que acontece? Depois que o programa acaba, eu subo ele no Substack uma segunda vez. Ele já está no Substack nesse exato momento, e o Substack manda isso para os streams de áudio, tá? Para os serviços de streaming de áudio, inclusive para o YouTube. O YouTube coloca no podcast ali. Mas se você procurar no próprio podcast, né, ali nesse vídeo com áudio, nos comentários eu estou colocando bem em cima a versão, clique aqui para assistir a versão com imagens. Então você clica e vai direto para o vídeo com imagens. Se você procurar também no canal, você vai achar ali em ao vivo. Rubem Júnior dizendo que estamos fritos com o desgoverno do Nine e os bolsonaros falando as neiras. Ô Rubens, eu vou te falar que eu concordo muito com essa frase, sabia? E me incomoda, sabe? Antes de começar aqui, eu vou falar o que me incomoda logo. Me incomoda a simplicidade, a inocência do brasileiro, sabe? Que acredita que o fulaninho só está preocupado verdadeiramente com os pobres, né? Quer melhorar a vida dos pobres. Isso me incomoda. Me incomoda de a gente não entender, né? Que um cara que anda com uma gravata de 5, 6 mil reais não está verdadeiramente incomodado com a pobreza, porque senão ele teria vergonha. Faz parte da lógica, né? É uma lógica. E o outro, se tivesse realmente preocupado com o país e não consigo mesmo, né? Tentando se livrar das besteirinhas que cometeu, não estaria aí pedindo para um outro país sacrificar um povo inteiro. Isso não faz nenhum sentido. Mas muito bem. Vamos lá, vamos ao que interessa. Não que isso não interessa, isso interessa também, mas é porque senão fica muito político e pouca economia, e eu quero deixar mais economia e mercado financeiro do que política. Embora, né, as duas coisas, a ideia aqui, Esquina Sucupira, para quem ainda não sabe qual é o nosso slogan, Esquina Sucupira é aquela junção onde a Praça dos Três Poderes encontra a Faria Lima, né? Então vamos falar sobre o tarifaço do Trump. O Trump, então, ofereceu aí, sugeriu, né, anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, dizendo basicamente duas coisas. Olha, essa tarifa né, como diria minha amiga Maria Carol Gontijo, do Queso de Tax, para você que tinha dúvida, né, se alguém tinha dúvida que a tarifa é usada politicamente, agora acabaram-se as dúvidas, né? Você não precisa mais ter dúvida, afinal de contas, na cartinha que o Trump colocou no Truth Social antes de chegar ao Brasil, obviamente, a carta, não sei se manda por fax hoje em dia, se for um e-mail, não sei o que aconteceu. O Trump fala: olha, o que está acontecendo aí é um problema sério, estão
perseguindo o meu companheiro, meu amigo Jair Messias Bolsonaro, e isso deveria ser resolvido via eleições e nada dessa caça às bruxas, foi a expressão que ele usou, witch hunting, que está acontecendo. E, além disso, e aí é o que interessa mesmo, tem essa perseguição aí contra as big techs americanas e a gente não gosta disso. Não gostamos, tem muita coisa em jogo com as big techs, e aí o Trump entrou na parada também. E aí depois fala de troca comercial, isso é besteira, né? O Trump obviamente sabe que os Estados Unidos é superavitário com o Brasil, e não é por isso. A tarifa de 50%, até porque a desproporcionalidade de uma tarifa de 50% indica para mim duas coisas. Uma, que obviamente isso não vai vigorar, né? Não chega no 1º de agosto, embora seja o Trump, e o Trump, para quem lembra, usa aquela história do Truman, né? De aquela estratégia do Madman Theory, né? A teoria do homem louco. Ele é tão errático, tão maluco, né? Vocês vão lembrar naquela época que no primeiro mandato dele tinha aquela história, eu nunca esqueci disso, que era a discussão dele via redes, etc., com o líder norte-coreano, né? E um ameaçava o outro com bombas atômicas, e o norte-coreano falou: olha, a gente pode soltar uma bomba aí, etc. e tal. E o Trump falou: não tem problema, se você tem um botão vermelho, o meu botão vermelho é maior, né? É esse tipo de coisa. Você parece maluco porque você quer parecer maluco, porque você deixa a sua contraparte sem saber para onde você vai, né? Na própria carta, o Trump já fala: olha, se vocês aumentarem a tarifa contra a gente, o que vocês aumentarem, né, como retaliação, a gente vai colocar em cima dessa tarifa de 50%. Então, vamos supor que o Brasil aumente mais 10% a tarifa sobre importados americanos. Aí ele coloca 60%, né, 50 mais 10. A gente faça o que o Lula está falando, da reciprocidade, coloca 50, ele coloca mais 50. E aí a gente, né, fica 100 lá contra 50 aqui, aí a gente coloca mais 50, porque ficou 50. O Lula, inclusive, vai falar sobre isso, porque isso todo mundo já conhece, foi isso que aconteceu com a China, né? Então, e obviamente não tem, e essa situação é tão ruim, o Trump criou uma situação tão esdrúxula, que qualquer coisa que aconteça agora, né, se der certo o que ele pediu, é ruim. Se você coloca de volta o Bolsonaro no jogo, eu vou falar uma coisa aqui que os bolsonaristas ficam muito incomodados quando eu falo, mas você aumenta as chances de o Lula vencer, né? Se então o Bolsonaro vai reeleger o Lula, né? Elegeu agora e vai reeleger o Lula. É impressionante isso, né? Mas você nota que a família Bolsonaro não tem ninguém preocupado com isso. Está todo mundo preocupado em salvar o seu, não é mesmo? E o resto que se exploda, basicamente. O Ulisses Filho está perguntando aqui como fica a relação do executivo com o judiciário com essa posição. Eu acho que e aí o Lula está nadando de braçada, né? Como deveria estar, porque o Trump entregou no colo do Lula vale uma vida, sabe? Saída livre da prisão. Não posso usar essa expressão. Estou falando do Banco Imobiliário, viu, gente? Mas ele entregou vale uma vida pro Lula, que é tava ali morto-vivo eleitoralmente, e de repente vem um alien, né? um inimigo externo. É o mais fácil, né? A Guerra das Malvinas foi assim. O Mark Carney, lá no Canadá, foi eleito assim, a gente falou sobre isso. Eu falei, acho que no Acorda, estava quase perdendo a eleição, estava 20 pontos atrás do candidato que o Trump dizia apoiar. O Trump começou a falar um monte contra os caras, uniu o Canadá em torno do outro candidato, que virou a eleição em tempo recorde, né? Tipo aquele episódio do Jack Bauer. O Ricardo dizendo: imagina se avisarem o Trump que as nossas tarifas já são de 60%. É porque depende, tem um cálculo que o pessoal faz lá, que é uma média ponderada, mais ou menos por volume. Eu não entendi direito como é que é. Mas também não é nem esse o ponto, né? Não é isso que está sendo discutido, né? O Trump, na minha opinião, ele quer aliviar um pouco o lado das big techs, e do outro fez uma graça aí para os bolsonaristas, né?
ou para a família Bolsonaro. Foi engraçado o Tachad ficar bravo por ser taxado. Até tem um meme rodando que é o Tachad, o Haddad, desculpa. O Haddad perguntando: quer taxar o Brasil? Aí o Trump, vou. Aí ele, chegou atrasado. Alguma coisa desse tipo. Mas é esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Obviamente, o presidente da República falou sobre isso, né? Deu 2 entrevistas, como eu falei para vocês. E o Lula foi o que teve o tom um pouco mais agressivo. Mas isso faz sentido, né? Eleitoralmente, né? Eles já fizeram aquele slogan, o PT logo rapidamente, né? O Sidônio Palmeira também fez um slogan: olha, o Lula quer taxar os bilionários, enquanto o Bolsonaro quer taxar o Brasil, né? Cheio de B de novo, né? Então, isso meio que antecipou, né? Abriu as portas para as eleições. Eu vou passar o vídeo do Lula, mas não agora. Eu queria, antes disso, falar sobre a repercussão que teve aí com a Fiesp, CNA, o próprio Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, né, no Congresso Nacional. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre fizeram uma carta que está reproduzida no Twitter do Hugo Mota, que diz o seguinte: a decisão dos Estados Unidos, né, abre aspas para o Hugo Mota e Davi Alcolumbre, a decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo, presta atenção, devem ser respondidas com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos com muita responsabilidade. Este parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estamos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros, né? Então, Hugo Mota também indicando aí que ninguém quer briga, né? Vamos muita calma nessa hora, porque as coisas podem piorar bastante, né? A Fiesp disse o seguinte: apesar do impacto negativo para a indústria brasileira da elevação de tarifas unilateralmente pelos Estados Unidos, entendemos que a soberania nacional é inegociável. Este é um princípio balizador. Negociar com serenidade, a partir de fatos e estatísticas verdadeiras, é de interesse comum às empresas brasileiras e americanas, que sempre foram bem-vindas ao Brasil. O CNA, né, que é a Confederação Nacional da Agricultura, nossa esperança é que os canais diplomáticos sejam intensamente acionados para que a razão e o pragmatismo se imponham para o benefício de todos, pois este é o único caminho que serve ao entendimento e à prosperidade. O Lula, notadamente, adotou aí uma posição um pouco mais incisiva, mas, como eu estava falando, faz sentido ele aparecer agora como esse arauto da defesa da soberania nacional, né? Entregou aquela patriotada direto no colo do Lula, né? Tirou de um e colocou no outro. O Bolsonaro ontem soltou um tweet, uma mensagem bíblica sobre como padecem os povos que são liderados por tiranos, etc. e tal. Mas, no fim das contas, ficou muito ruim para a família Bolsonaro, até porque os filhos continuam falando: se não atender, se o Lula se não reverem esse negócio aí, as coisas vão piorar, né? Como assim, né? Você piora a situação de um país inteiro para se livrar de uma punição, né? Parece descompromissado com o país, eu acharia. E aí, eu dizendo isso, por exemplo, já incomoda, tá vendo? Por quê? O que parece? Porque no Brasil agora a gente inventou um negócio que, se você não é a favor do Bolsonaro, você é a favor do Lula. Se você não é a favor do Lula, você é a favor do Bolsonaro, como se só existisse isso no mundo, né? Não eu sou contra, como diz a minha esposa, eu sempre gosto de citar isso, que alguém perguntou para ele, na época eu estava para ela, na época eu estava no Antagonista, falou: não, mas então, seu marido é bolsonarista? Ela tem muitos amigos, nós temos muitos amigos de variadas matizes político-ideológicos. E esses de esquerda perguntando: não, mas então ele é bolsonarista? Dela: não, meu marido é velha guarda, ele é contra todo mundo, ele não gosta de ninguém. Então, é mais ou menos isso, né?
Mas vamos lá, o Lula então foi um pouco mais incisivo, mas isso tem a ver com ganhar um pouco dessa aura de patriota, né? Retomar um pouco a bandeira do Brasil. Vocês lembram que o verde e amarelo tinha ficado incomodante para o PT, né? O PT não conseguia usar o verde e amarelo e agora vai conseguir, graças ao nosso amigo Donald Trump, né? Mas vamos lá, o Lula falou então na Record e falou na Globo também, no Jornal Nacional, sobre isso. Eu tirei um trechinho sobre o que ele... um monte de coisa que ele falou lá. Tem 15 minutos, se vocês quiserem, tá aí na internet, tá no YouTube, é só procurar. A entrevista não tem nada que acrescente muita coisa, além disso aqui. Não perca a calma e não tome decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Aquilo que vocês vão lembrar daquela entrevista que eu fiz com o professor Roberto Dumas Damas, em que ele falava sobre isso, né? Se você começa a aumentar muito, que era na época estava aquela briga com a China, se você começa a aumentar muito, em algum momento isso não faz nem diferença, né? Você pode chegar a 1 milhão mesmo, que não faz diferença nenhuma. Passou de, sei lá, 100 e poucos %, já não faz diferença, né? Pode ir a 1 milhão. Mas note que tem um ajuste, né? Quando o Lula ele se mostra, né? E ele está certo quando ele fala isso. Não esperaria nenhuma posição diferente dessa de presidente algum no mundo inteiro, né? Quando alguém fala, olha, eu não vou aceitar uma decisão do seu tribunal, isso é muito complicado. O presidente vai defender, obviamente, né? Ou porque o tribunal está mantendo ele na presidência, né? Como acontece na Venezuela, por exemplo. Ou porque realmente você não tem como deixar que um outro país venha aqui e fale, olha, vai ser assim. Mas essa é aquela coisa de um cachorro grande e um cachorro pequenininho, que os dois estão latindo, mas tem uma cerca na frente. Quando você abre a cerca, o cachorro pequenininho, o grande nem late, né? Ele fica só olhando. E o pequenininho, quando abre a cerca, ele fica quietinho. Então é mais ou menos isso. Vamos usar a lei da reciprocidade. Se vocês não lembram, lá no dia 14 de abril, 2 semanas quase depois do dia do Liberation Day, né, que foi no dia 2 de abril, o Congresso Nacional aprovou essa lei da reciprocidade econômica, que o Hugo Mota falou ali na carta dele com o Davi Alcolumbre, e que o Lula cita também nessa entrevista. O Haddad falou numa entrevista que ele deu, a gente vai ver também essa fala do Haddad, não sobre isso, mas sobre outra coisa, mas ele fala nessa entrevista que ele deu ontem também, que é o quê? A gente pode, né, já poderia, mas ficou mais fácil o mecanismo de, olha, meteu 50 contra nós colocamos 50 contra eles, e é assim que vai ser. Só que o cara tem 4 metros de altura, né, 300 quilos de músculo, né, e você aí 1,10 m, raquítico, malnutrido, não vai chamar o cara para porrada, né? Isso não faz nem sentido. Então, qual é a segunda melhor opção? Você fala, cara, eu vou chamar ele para conversar, tomar uma cervejinha, né? Mas antes, eu vou ver se eu consigo uma galera lá na OMC. O pessoal sentar no bar também só para fazer uma pressão. Porque esse cara é tão grande que ele bate em todo mundo se ele quiser de uma vez só. Mas, para fazer uma pressão, né? Ver, olha, rapaz, não é só eu aqui, tem um monte de gente chateada. Você podia quebrar o nosso galho. E aí, negociar esses 50%. A data, 1º de agosto, ainda dá tempo de muita coisa acontecer. Ontem o Haddad falava nessa entrevista que ele deu para o Barão de Tararé, que é um canal aí no YouTube, e ele falava o seguinte, olha, havia espaço, e realmente o Haddad está correto, havia espaço para a gente negociar a queda dos 10%. Bom, nos 50% a gente tem muita gordura para queimar, né? Então, parece bravata
do Trump, mas, como eu disse antes, o Trump faz questão de deixar você sempre com o pé atrás, porque, de repente, ele vai lá e cumpre uma coisa completamente esdrúxula, como é essa tarifa dos 50%. Bom, os mercados responderam, né, com muita volatilidade, eu vou mostrar isso para vocês, mas antes de falar sobre isso, sobre os mercados especificamente, eu quero mostrar um pouco da repercussão mais política, né? O Tarcísio de Freitas, né, governador de São Paulo e pré-candidato, agora cada vez mais claro que é o pré-candidato à presidência, diz o seguinte, fez um tweet ontem com a seguinte mensagem: Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto do Brasil. Segundo maior destino de exportação brasileira, viu? Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema, diz o nosso querido Tarcísio Gomes de Freitas. Acho que perdeu uma oportunidade de ficar calado, mas, né, aparentemente o que ele quer é mostrar alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro e facilitar, né, toda essa passagem entre Bolsonaro e Tarcísio, porque você sabe que toda vez que alguém coloca a cabeça de fora, a família Bolsonaro vai lá e dá marretada, porque eles querem ter a exclusividade, eles acham que são de direita, eu não vou discutir isso, mas a exclusividade da representação da direita brasileira, né? Enquanto o Lula tem a exclusividade, e esse tem mesmo, a exclusividade da representação da esquerda brasileira, e ele coloca quem ele quiser. Basicamente é isso. Nem precisa nem... Eles brigam entre eles lá e o Lula resolve o que ele quiser. Então, se vai ser Haddad, se vai ser o próprio Lula, se vai ser a Gleisi Hoffmann, se vai ser sei lá quem, o Lula vai decidir em tempo. Mas, por enquanto, ele continua deixando aí em aberto que talvez ele mesmo seja o próprio candidato. Bom, o Tarcísio deu essa cutucada, né, para se posicionar politicamente sobre esse assunto. E aí deu chance, né? Deu chance, o Haddad falou sobre isso na entrevista que ele deu lá no Barão de Itararé, que é um canal aí do YouTube, se vocês quiserem assistir a íntegra, procura Barão de Itararé, Haddad, que vocês vão ver essa entrevista aí, durou praticamente 1 hora. Mas tem esse cortezinho aqui que eu acho que faz sentido, que é uma resposta do Haddad para o governador Tarcísio de Freitas. Porque ou bem uma pessoa... O governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Então, eu creio, assim, sinceramente, eu creio assim, foi um dia ruim, que nós vamos ter que encontrar um caminho de superar e esquecer que ele aconteceu para a boa relação entre dois povos que se gostam. Isso não faz a menor diferença se a gente se gosta ou não, mas o que ele falou parece que está mais correto do que incorreto, né? O Tarcísio se apequenou, né? Quando meio que fez vista grossa para uma agressão óbvia de um país estrangeiro contra o Brasil. O Rubens está dizendo que o ministro esqueceu que ele foi o vassalo do Lula em 2018, basicamente isso. Mas eu acho que ainda ele está falando de vassalagem, mas o Haddad erra muito eleitoralmente, né? Se for ele o candidato, aí vai ser alguma coisa horrorosa essa eleição. Vassalo, né? Que tipo de gente usa essa palavra, né, hoje em dia? Ninguém mais. Bom, como é que os mercados reagiram, que é onde a nossa... O que importa aqui, né? Então, você aumenta as tarifas, a gente já teve essa conversa lá no Liberation Day, né, com os 10%, você desincentiva algumas importações, né, americanas, importações que os Estados Unidos fazem de produtos
brasileiras. O que o Brasil exporta? Muita commodity, mas também tem coisa de valor agregado, como, por exemplo, os aviões da Embraer, né? E é por isso que o estado de São Paulo aparece como o mais atingido, né? O volume de dinheiro envolvido em transações aeronáuticas é sempre muito alto, né? E aí, como é que as bolsas reagem, né? E aí, a gente tem que entender o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só, cadê minha tela? Pronto. Vamos começar aqui com o dólar. Cadê o dólar? Olha só, o dia começou, isso aqui não, porque isso aqui é o dia de hoje. Você vê que o dólar já está fechando hoje, né? Ó, o dia de ontem começou com o dólar aqui, ó, aqui em diante, mais ou menos. Com o dólar subindo bastante, chegou a subir aí a 5,61 e depois foi arrefecendo conforme o tempo foi passando, as pessoas foram se mancando que, olha, talvez não seja tudo isso, né? 50%, 1º de agosto, dá tempo dos caras revisarem esse número e a gente tem uma tarifa um pouco mais condizente, né? Esses 50% parecem obviamente exagerados e não tem o que fazer, né? O que o STF vai fazer? O que o Lula vai fazer? Vai ligar para o Alexandre de Moraes, sei lá para quem no STF, e falar, olha, quebra o meu galho aí e libera o Bolsonaro porque os caras lá baixam a tarifa para a gente. Não tem como você falar isso. Não tem como fazer isso direito, né? O que acontece é que... E aí as pessoas começaram a pensar, isso aqui não vai ficar em 50, obviamente, e vamos ver direito quem é afetado pelo quê. O problema do dólar em alta, o dólar acabou fechando em 5,53, o problema do dólar em alta é óbvio que a gente tem uma desinflação, né? Uma redução na velocidade da inflação em função da queda do dólar, né? Isso foi muito importante para o Brasil nesses primeiros meses, apesar do Galípolo continuar com a inflação acima da meta. Mas isso foi muito importante, né? O coitado do Galípolo também não tem tanta culpa, mas fazer o quê, né? É quem está sentado na cadeira agora. Mas isso foi importante. Então, se o câmbio começa a depreciar, aí você tem uma inflação, você tem o efeito contrário. Se você achava que quando o dólar cai, a inflação cai, quando o dólar sobe, a inflação sobe. Se a inflação sobe, o Banco Central teria, então, que manter os juros mais altos por mais tempo ou até, em determinado momento, subir os juros para tentar controlar um pouco dessa inflação. Por isso, né? E aí os juros subiram ontem, né? Praticamente não, em toda a curva. O mais longo subiu mais ainda, porque isso tem a ver, tem mais efeito aí para o mercado do dólar, né? Olha, lá na frente a gente vai precisar de mais juros, porque a inflação vai subir ainda mais. E isso também afeta, obviamente, a Bolsa de Valores, que só não foi pior ontem, porque o minério de ferro, deixa eu ver se está aqui, ó. O minério de ferro teve uma baita alta, chegou a bater 3 e pouco. Hoje já está subindo de novo aqui, ó, subindo 0,15 nesse momento, mas ontem subiu 2 e pouco. Isso fez com que a Vale também se apreciasse bastante no dia de ontem. Está aqui a Vale, que fechou aí em 55,27 com 2,29 de alta, mas chegou a bater mais de 3% de alta durante o dia, né? Em função dessa alta no minério de ferro. A Vale tem 11%, se não me falha a memória, 10, 11% de peso no Ibovespa. Isso faz com que essa empresa acabe segurando o Ibovespa um pouco mais. O índice, né, fechou em queda de 0,54. Que dia é esse aqui? Esse aqui é o dia 10. Ó. Deixa eu só atualizar isso aqui. Vamos fazer assim. Pronto. Aqui, ó. O índice fechou em queda de 0,54, mas chegou aqui a cair mais de 1% logo no comecinho do dia, aqui lá para 10h30, mais ou menos, ó. Você teve ele na mínima do dia em 136.014 pontos. Depois as coisas começaram a arrefecer, né? Esse raciocínio de que, olha, o Brasil também não vai trocar a água do banho da criança, jogar a criança fora, né? Tem uma bravata
patriotagem, né? Aquela coisa de não deixaremos virem aqui bagunçarem o nosso coreto, porque aqui tem lei, respeito é bom e eu gosto, aquela coisa toda. Mas ninguém também vai sair metendo tarifa para cima e para baixo, porque a gente não é a China, né? A gente pode até fazer isso, mas o efeito para nós vai ser muito pior. O Maurício está falando que a questão não é se vai ficar em 50, mas em quanto tempo vai durar aquela. Pois é exatamente isso, né? Quanto tempo o Trump vai ficar mexendo nessas tarifas para conseguir o que ele quer e como é que a gente pode entregar aquilo que ele quer, porque não tem como entregar o que ele está pedindo. E ele sabe disso, né? Essa coisa que estão tentando montar de que o Trump é mal informado, que o Trump não sabe o que está fazendo e blá, 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 isso é balela, gente. Balela. E é assim com o Lula também, foi assim com o Biden, foi assim com o Bolsonaro. As decisões podem ser ruins, mas não é falta de informação, não é desconhecimento. Tá? Imagina, se você sabe, se eu sei, eles sabem. Né? Tem muito mais gente lá na equipe do Palácio do Planalto, na equipe da Casa Branca, estudando as coisas do que tem aqui, por exemplo. Né? Não que a gente não possa descobrir coisas que eles não estão vendo, mas teria que ser muito fora da curva. Mas, de qualquer maneira, então as coisas foram normalizando para a Bolsa fechar aí com 0,54 de queda depois de perder perder um pouquinho mais de 1% no comecinho do dia. Entre as piores variações, a Embraer, com 3,70 de queda. Os bancos também foram muito mal. O Itaú foi a segunda maior queda do dia, em 3,08. Mas eu quero falar de 3 empresas específicas que são apontadas aí como as mais afetadas pelas tarifas do Trump, que são negociadas em bolsa, que é a Embraer, a VEG, a Embraer, que é fabricante de aeronaves e produtos aeronáuticos, a VEG, de componentes para geração de motor elétrico, esse tipo de coisa, e motores elétricos, e a Suzano, de papel e celulose. O que aconteceu ontem, né? A Embraer chegou a cair 7% durante o dia. Vamos fazer aqui, vamos fazer onde eu estava. A Embraer, não vou aqui mesmo. A Embraer chegou a cair mais de 7% durante o dia. Vocês vão ver aqui no gráfico, esse era o fechamento anterior, 78,21, e já começou aqui, já começou em 74, chegou a cair até 72, né? Ainda chegou um pouquinho pior aqui, 71,64 por volta do meio-dia, e depois voltou a subir, né? O Brasil, inclusive, deu dicas, né? Que, olha, pode negociar fatiado, né? Olha, não vamos falar sobre aeronáutica, não tem nada a ver com isso, vamos falar sobre etanol, vamos falar, pegar essa tarifa e fatiar ela para coisas específicas, né? E aí você consegue uma negociação um pouquinho mais profícua, um pouquinho melhor. Mas qual é o problema da Embraer, afinal de contas, né? Se você olhar aqui os números da Embraer, você vai ver o seguinte, na receita dela, 60% é de estrangeiro, né, da América do Norte. E, basicamente, aí é Estados Unidos mesmo, tá? Esse 60%. Então, 50% de tarifa em cima de mais da metade da sua receita, obviamente, atrapalha. Pode haver cancelamento de contratos que já foram feitos, e isso gera um prejuízo ali automático, diminui sua margem, porque você vai ter que tentar melhorar isso de alguma forma, você vai ter que baixar o preço para não ter que perder o contrato inteiro, e esse tipo de coisa. Por isso a Embraer, cheguei a comentar isso com o Fábio, porque apesar de não ter a live, eu continuei mais ou menos ativo ali nas redes, lá no Substack, no Notes, e o Fábio até me perguntou sobre isso, né, se podia falar alguma coisa. Eu falei, cara, eu acho que Embraer e VEG vão ser as mais afetadas, mas eu acho que é mais uma oportunidade de entrada do que algo para a gente rever. É óbvio que tem um risco, né, disso ser levado à frente, mas como eu já falei para vocês, não acredito que isso vai tão longe, mas tem esse risco. Se você tiver apetite a risco, é uma boa entrada. Ontem mesmo você podia ter entrado com 7% de queda e saído, né, e já ter levado aqui
uns 3% de alta se você tivesse comprado lá embaixo, né? Ninguém acerta essa ideia aí propositalmente. Mas assim, você tem a Embraer sofrendo muito esse ano em função dessa coisa das tarifas, né? Mas ainda, aliás, aqui está dando 33% de alta, né, da Embraer, a WEG que está sofrendo ainda. Mas a Embraer ainda com 33% de alta, apesar desses 3% de queda no dia de ontem. Então, Embraer tem essa exposição aos Estados Unidos muito alta e, obviamente, se essa tarifa vigorar, se isso continuar do jeito que está, será muito ruim para a Embraer. Mas os preços dizem que não deve ficar assim, tá? Pelo menos os da Embraer e os da WEG também. A WEG chegou a cair um pouco mais também ontem, mas fechou com queda de 0,52. Se você olhar aqui, ó, abriu o dia valendo 39,25 de 40,13. Até fazer a conta aqui rapidinho. 40. Queda de 2% para depois fechar, mais de 2%, para depois fechar com queda muito menor de 0,52. De novo, se você olhar para as finanças, né, para os números da WEG, você vai ver que tem aqui, ó, receita estrangeira é 80% da receita da WEG e você vai ter ali nos Estados Unidos 20 a 25% da receita total da WEG vinda dos Estados Unidos. Mas a WEG tem algumas unidades nos Estados Unidos, pode conseguir reorganizar um pouco da cadeia produtiva dela. Obviamente, você vai perder um pouco de margem, mas não vai afetar tanto. E o preço de ontem já disse para você que a maior parte das pessoas já chegaram nessa conclusão, né? O Ricardo, que mora aqui do meu lado, meu vizinho, ó, vão ter que trocar. Está dizendo o seguinte, ó. Aqui na região de Ribeirão Preto vão ter que trocar a produção de açúcar por álcool, vai bagunçar o mercado. Sim, tem esse efeito aí, né? E às vezes, ou trocar o álcool por açúcar, né? Eu não sei, eu acho que lá nos Estados Unidos é mais... eles têm mais problema com o nosso etanol do que com o nosso açúcar, né? Então, talvez... mas a gente exporta pouco para eles também, né? Então, eu não sei, esse é algo que a gente tem que olhar com mais cuidado, assim. De qualquer maneira, então, WEG também muito exposta aos Estados Unidos, mas tem algumas saídas, tem unidades lá nos Estados Unidos mesmo, isso pode ajudar a reduzir um pouco do custo tarifário, digamos assim, da WEG, tá? E a terceira delas que eu falei para vocês, Suzano, que também tem muita coisa no exterior, mas acabou o dia ontem com 0,30 de queda, chegou até a esboçar uma subidinha aqui, Suzano caminhando sozinha, né, sem ser muito afetada por isso. Se você pegar o detalhamento da receita, quer ver, ó, Estados Unidos está aqui, ó, 13% da receita, mas tem muita coisa na China e na Europa e no Brasil. Então, os Estados Unidos é o quarto principal drive de receita da Suzano. Está a tempo deles, está tranquilo, não tranquilo, mas tem, obviamente, afeta a empresa, mas não tanto, tá? E aí, voltando para o Ibovespa, ontem, então, a gente teve a Vale como uma das principais forças para que o Ibovespa não caísse tanto, né? Marfrig aqui, Vale que subiu 2,29 em função da alta do minério de ferro. Do outro lado, nossa querida Petrobras caiu 0,20, se não me falha a memória. Cadê a Petrobras? Aqui, ó, Petrobras caiu 0,25, a Petri 4 e a Petri 3 caiu 0, aliás, subiu 0,17, né, que são as principais ações da Bolsa. Então, ontem foi um dia de idas e vindas, né, começou-se o dia com muito medo da reação brasileira e também com muito medo dessas tarifas ficarem e se terminou o dia com as tarifas, com esse receio das tarifas muito minorado, porque no fim das contas, quando você para pensar, você olha, isso não faz muito sentido, né? Vai ser muito ruim para todo mundo, né? Falar que vai ser pior para os Estados Unidos é besteira, porque a nossa participação nas importações deles é pequena, para dizer o mínimo.
E aí você fala, não, mas tem o suco de laranja. O suco de laranja afeta o pessoal aqui de São Paulo, né? Os produtores aqui de São Paulo. Mas, pô, nos Estados Unidos você troca de suco de laranja, né? Você pode usar ou tomar outro suco de laranja. Commodity é commodity, né, gente? Então, a soja, essas coisas não vão afetar tanto a vida do norte-americano. Então, não é um problema tão grande para eles quanto é para a gente, tá? Lembrem-se que os Estados Unidos é o segundo maior destino aí das nossas exportações, atrás apenas da China. E é isso. E como é que fica para agora? Vai ficar todo mundo em banho-maria, todo mundo esperando um pouco mais de clareza sobre isso. E semana que vem a gente volta a falar sobre o IOF também, tá? Porque o encontro para discutir o IOF é na semana que vem, dia 15, né? Com Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Fernando Haddad, não sei se o presidente Lula vai, mas vai o pessoal lá discutir o decreto presidencial do IOF, né? Lembrando que ontem o nosso querido Arthur Lira, né, que eu falei que quem é rei não perde a majestade, apresentou finalmente o relatório, só um adendo aqui, né? Aquele relatório de isenção para quem ganha até R$5.000 por mês e aumentou a margem para quem vai ter o imposto de renda reduzido de 7.000 para 7.350. E sabe por quê? Porque o raciocínio foi o seguinte, rapaz, não precisa 10% de alíquota mínima para os super ricos, entre aspas, né? Mas aí, se eu diminuo a alíquota para os super ricos, vão falar o quê? Que eu estou defendendo os bilionários brasileiros, que são aqueles que fazem compra na Shein e já estão sendo taxados lá também. E aí, o que ele fez? Então, já que está sobrando, eu vou aumentar o desconto para quem aumentar o nível, né, o patamar para ganharem um descontinho no imposto de renda. Como eu falei para vocês antes, é assim que funciona. Ninguém está muito preocupado com esse tipo de coisa, né? Com o fiscal brasileiro. Cada um quer fazer a sua bondade. E o Arthur Lira é cotado para ser o relator da MP 1303, que deve começar a ser discutida só no próximo semestre, aparentemente, né? O Matheus está dizendo que o presidente vai fazer uma reunião com o empresariado, é verdade, o Lula falou que vai fazer uma reunião com o pessoal das cadeias produtivas mais afetadas aí por essa tarifa, mas exatamente, esses empresários que o governo diz que vai falar são os super ricos que o governo quer taxar, né? Rapaz, você vê como são as coisas. Mas vamos lá, só para terminar aqui, que a gente já está muito avançado aqui no tempo, Galípolo, o nosso querido Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, está há 6 meses à frente do cargo no Banco Central brasileiro, foi diretor de política monetária antes disso e há 6 meses a inflação está acima da meta. Na meta de inflação é 3%, com um limite até 4,5% ou 1,5%, né, para baixo, 4,5% para cima. E aí, se você fica fora desse limite, segundo a nova regra, se você fica fora desse limite por 6 meses consecutivos, você tem que fazer uma carta aberta pública ao ministro da Fazenda explicando o que foi que aconteceu. O Galípolo não foi nem criativo na carta, né? Ele disse que a inflação acima do intervalo de tolerância é consequência de diversos fatores, como atividade econômica aquecida, expectativas de inflação desancoradas, inércia inflacionária e depreciação cambial, né? E ponto. Né? Aí vai explicar cada item desse na carta, não tem nada demais, é uma repetição quase que da ata do Copom também, e não tem nada que a gente possa dizer, olha, são as mesmas coisas, estamos comprometidos com a meta, vamos fazer o que for necessário, etc. e tal, e o juro vai ficar alto por mais tempo. O problema é que, provavelmente, o nosso querido Galípolo, que essa é a segunda carta que ele faz, a primeira ele fez em janeiro, porque o ano fechou, a regra ainda era diferente, né? Era do ano, e o ano fechou acima da meta, mas aí, né, não interessava muito, era gestão do Roberto Campos Neto, que o Roberto Campos Neto já tinha acabado de sair, então... Mas ele escreveu essa primeira carta logo que chegou, escreveu outra agora e provavelmente vai escrever uma terceira no fim do ano, porque se nos próximos 6 meses, consecutivamente, a inflação ficar acima dos 4,5%, tem que escrever uma nova carta. Parece que o nosso querido Galípolo, a principal função dele vai ser
mandar correspondências para o ministro Fernando Haddad. Beleza? Vamos passar aqui rapidinho pelo giro de mercados aqui. A Nasdaq e o S&P Futuro caindo 0,63, S&P Futuro e Nasdaq Futuro caindo 0,53 no dia de hoje. Os juros ainda não abriram, obviamente. Petróleo subindo 0,52 e o minério de ferro subindo 0,15, também ao lado do ouro, que está subindo 0,62, e o Bitcoin, que está batendo recorde, atrás de recorde, 117.661 dólares nas últimas 24 horas, aí 1,40 de alta para o Bitcoin, que neste ano, né, você aí que é bitcoinheiro, já subiu 26% o Bitcoin. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na segunda-feira. Hoje ainda sai a nossa newsletter do Esquina Sucupira. É uma newsletter que foi inspirada num outro Substack que eu vi falando sobre como utilizar a inteligência artificial para ajudar você na análise. Já vou dar um spoiler aqui, né? Não dá para acreditar em tudo que a inteligência artificial fala para você, né? Vocês sabem disso, né? Até eu vi uma pesquisa dizendo que 70% do que ela fala está errado. Eu acho que a pesquisa está errada. Eu acho que não é tudo isso, mas ela erra bastante sim. Então, você tem que saber do que você está falando, fazer as perguntas certas, é verdade, mas ela tem as inteligências artificiais, ela tem uma necessidade de te agradar que é ruim, né? Mas, de qualquer maneira, vocês vão ver que é um esqueminha ali para você fazer uma primeira análise das empresas. Isso não exime você de ter que ler os balanços, olhar direito para o formulário de referência, mas ajuda a ter uma noção sobre a empresa, pelo menos fazer um primeiro filtro ali, beleza? Então, no fim do dia de hoje, sai a nossa newsletter Esquina Sucupira sobre inteligência artificial aplicada à avaliação de ativos, né? E eu vejo vocês na segunda-feira no nosso Acorda Sucupira. Bom fim de semana para todos, bons negócios. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. E também, se quiser apoiar financeiramente aqui o nosso canal, tem o clube de membros, ou vai lá no esquinasucupira.substack.com para também, lá tem uma opção também de assinatura, que tem alguns conteúdos exclusivos só para quem é assinante. Beleza? Eu vou ficando por aqui, como eu falei. Bons negócios a todos, bom fim de semana e avante Sucupira! Palavra de hoje foi criado o Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo de cão de baixo. Quando você pega uma regra que você não vai saber executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.